Hoje eu acho que a gente convergiu mais, né? Porque o salário mínimo, o papel mais importante dele é como piso da Previdência. E também as pessoas, é difícil achar alguém que ganhe salário mínimo. No meu tempo era o contrário. Quando eu era menor e passei a ter um emprego, ganhando salário mínimo de maior. Puxa, era o cara mais rico da minha molecada lá. E depois, boa parte dos processos na justiça trabalhista é porque o pessoal não pagava salário mínimo. E o tamanho do mercado informal muito grande. Ora, quanto à rotatividade, eu gostei muito aí dos estudos, são realmente densos, a gente precisa até refletir um pouco. Tanto aí os do Diese como os do Carlos Henrique. E do Pautaro, eu entendi que você fez um comentário aí de várias coisas, até incluiu comparações internacionais, até que você... Eu vou aguardar a versão publicada do seu paper. Porque nessa idade tem uma boa notícia para os menos jovens aí. Acabou de ser uma pesquisa dos Estados Unidos que diz não é que os menos jovens são mais lentos de raciocinar, que ele tem muita informação na cabeça, certo? Acumulada. É a tal sabedoria. Aí você tem dificuldade de ficar conectando todas essas coisas. Está claro ou não? Porque a sua cabeça está tão cheia que é mais difícil processar a informação. Isso é pesquisa aí de cientistas. Mas aqui, fazendo meus próprios comentários, eu diria o seguinte. Hoje eu estou escrevendo um livro sobre finanças pessoais. E aí andei dando essas teorias de alocação de portfólio de ativos, uns negócios complicados. E aí eu passei a ver o fundo como um ativo financeiro. E na alocação de ativos financeiros, de investidores, você procura 3 coisas. Você procura combinar liquidez, rentabilidade e risco. Não é possível combinar tudo de uma vez, certo? Se você opta pela renda fixa, por exemplo, e a poupança também é uma forma de renda fixa, a liquidez é muito alta e o risco muito baixo, mas o rendimento também é baixo. Você vai para o mercado de ações, a liquidez depende da ação, mas o risco é alto e o rendimento dizem que é mais alto, mas às vezes fica décadas mais baixo. Aqui no Brasil, eu saí fora, um ano atrás, do mercado de ações por causa das oscilações. Então, você vê aí que o incentivo para sacar isso é muito grande. Você tem um investimento que tem baixa liquidez, ele tem rentabilidade baixa também, que é 3% mais TR, nem a poupança paga tão baixo. E o risco de a instituição financeira estar em default, em crise, é baixo, mas isso não se questiona o governo. Mas o risco aqui é da inflação, certo? Se a inflação sobe, cada vez que a inflação sobe, você perde mais em termos reais. E o Zé Pastore mostrou que há um outro incentivo. Aliás, ele mostrou vários, tem um abono salarial, tem seguro-desemprego, até como eu já disse, eu pedi que ele me passasse as contas dele, porque eu achei muito interessante. Então, você tem o fundo com esses aspectos. Agora, vamos olhar quem é dono do fundo, o perfil do investidor. Aqui eu estava olhando umas tabelas que me foram cedidas aqui pelo Luiz Ginese, da Confederação Nacional de Serviços, está aqui presente. Já ampliei o networking, né? Seminário é para essas coisas. E aí fica muito claro que a rotatividade é maior entre o pessoal não qualificado, ou de menor qualificação, e de menores salários. Está claro? Sabido. Você deve ter tabela também nos seus estudos sobre isso. Bem, aí o que você faz? Você é pobre, ganha pouco. E uma definição de pobre, que eu acho que eu vi em Marx, é que pobre é o sujeito que não tem poupança. Porque a renda dele é tão baixa que ele não faz poupança. E na visão de Marx, um pobre mesmo recebe só o custo de reprodução da força de trabalho. Ele só se reproduz precariamente. Isso é nos tempos da Revolução Industrial, com o campesinato e tudo. Século XIX,
Mas aqui tem umas coisas aqui no Brasil que parecem com isso. Tem trabalho escravo aqui. Então, você vê uma pessoa como essa, ele não tem poupança, né? E vê a poupança dele lá, instituíram compulsoriamente, menos mal, né? Uma poupança para o trabalhador. Mas ele fica de olho naquilo. E antes de vir para cá, eu conversei com 10 pessoas que trabalham lá no prédio onde eu moro. Todas disseram que, se pudesse, retiraria o dinheiro do fundo. Teve um até que combinou com a síndica lá para mandar ele embora. E ele antecipou e assumiu alguns compromissos com o dinheiro que ele esperava sacar, certo? Mas só que, por azar dele, no período em que ele saiu, fez os gastos e recebeu o fundo, houve uma reunião de condomínio que não aprovou a liberação dele. A liberação da demissão dele sem justa causa. Aí tivemos que fazer uma caixinha lá entre os condôminos que tinham aprovado, mas foi voto vencido para socorrer o rapaz. Então, você entendeu? Você tem um ativo, que se você fosse pobre e não tivesse esse ativo, você não teria. Aí você vê esse ativo e você quer pôr a mão nele, por algum motivo. Então, o incentivo é muito grande. Passemos ao terceiro aspecto. Eu abordei a característica do ativo, depois a qualificação e rendimento do trabalhador, e outro, como é que está o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, não sei se nossos colegas aqui que militam na área perceberam isso. Minha visão assim, nós estamos chegando ao fim de uma coisa que em economia chama excedente de mão de obra. Mas é o princípio dessa chegada. Tem um economista jamaicano, que aliás é o único economista negro que ganhou o prêmio Nobel, chama Arthur Lewis, que ele tem esse modelo de excedente de mão de obra. Aí diz que você sobra gente, o salário é muito baixo. Ora, à medida que a demanda vai se expandindo, você vai crescendo, e a oferta se contrai, que aqui no Brasil começou a cair. Minha família é típica disso. Minha avó teve 21 filhos, certo? Minha mãe teve 8, todos os meus irmãos têm 2, eu tenho 3, e caiu muito a taxa de ingresso no mercado de trabalho. Eu sou do conselho aí de algumas escolas, e a gente percebe que está chegando menos estudante, principalmente no colégio, no fundamental, ou mesmo no ensino médio. Eu moro num bairro lá em São Paulo que parece Copacabana, que é um bairro demograficamente muito maduro. Tá? Tem pouca criança, eu acho que lá tem mais cachorro do que criança. Tem mais pet shop do que casa de roupa e coisa para criança. E aí não foi praga minha, mas há uns 3 anos atrás abriu uma grande loja de roupas infantis, eu previ que ali ia quebrar. Quebrou. Fechou, né? Não sei o que aconteceu. Talvez fosse apenas uma filial de alguma outra. Mas outro dia abriram a ala nova do shopping e cheguei lá. Tinha uma nova loja de roupas para criança. Eu estou contando essa história porque isso mostra a questão demográfica. Era uma roupa de algodão natural, umas coisas assim. Eu tenho minha primeira neta, fui comprar um presente para ela. Aí eu tive a curiosidade de perguntar à moça, vocês estão abrindo loja de roupa de criança aqui nesse shopping? Aqui não tem mais criança. Falou, não, mas é para atender pessoas como o senhor que levam para os netos. Então, coisa lá está brava. Mas, então, voltando aí à questão, o mercado de trabalho está chegando a essa situação que os salários começaram a subir porque está faltando gente. Aliás, tem uma das maiores conversas fiadas aí de empresário, que é a escassez de mão de obra. Eles não querem pagar mais, não existe esse negócio de escassez de mão de obra. Se você pagar mais, você arranja gente. Está cheio de gente em casa que, se tiver um salário melhor, vai trabalhar. Você já ouviu falar do nem, né? Que nem estuda, nem trabalha, está em casa? Paga um salário bom, o sujeito sai. Isso só aconteceu na minha vida em 1973, que a economia estava crescendo que nem a China, começou a faltar mão de obra nos centros urbanos. Eu lembro até que lá em São Paulo houve uma inundação em Santa Catarina, e as empresas de construção civil mandaram ônibus lá pegar os trabalhadores que estavam lá sem o que fazer, para trabalhar em São Paulo. Depois nunca mais falaram. Foi o fim daquele período de grande crescimento. Nunca mais ouvi falar
de crise de mão de obra. Agora voltaram a falar, são das dificuldades do empresariado brasileiro, é a escassez de mão de obra. E economia, escassez depende do preço. Quer pagar mais alto, ela desaparece. E aqui no Brasil, tomara que aconteça isso, que os salários começam a subir. E esse é o tal fim do excedente de mão de obra. A renda sobe naturalmente, você não acha gente para fazer trabalhos braçais. Aliás, eu tive um professor, que eu estudei nos Estados Unidos, e aí tinha um professor famoso lá, os economistas que devem conhecer, Kenneth Galbraith, né? Que era um sujeito muito sofisticado e tudo, e ele falava assim, ó, o país só vai para frente, só chegou aí numa situação boa mesmo, quando acaba a classe servil. O que é isso? É gente que se dispõe a trabalhar para outra, fazendo trabalhos até humilhantes, como trabalho doméstico e limpar banheiro e fazer comida para os outros. Aí outro país. Eu, quando saí aqui do Brasil para o exterior, tinha empregado em casa. Chegou lá, é impossível pagar empregado. Eu, como bolsista, ganhava menos que empregado doméstico. O salário subia. O que eu fui? Dividi as tarefas com a minha mulher. Eu assumi o banheiro e a lavagem de louça. Sem nenhum problema. Você simplesmente muda de país, você vai para um país rico e são outros critérios. Mas eu fiquei muito exigente. Eu só trabalho com a química muito grande no banheiro. Tudo quanto é tipo de detergente. E lavando prato, só trabalho com água quente e papel toalha. Quem fizer uma boa oferta aí, posso eventualmente pegar. E hoje, lembrando do jogo, vivo de bico. Mas então, como é que faz o mercado de trabalho? O que aconteceu agora, e vários estudos aqui, tanto aqui também o do Carlos Henrique, né, mostram que um mercado de trabalho com o que está acontecendo no Brasil, começando a surgir, não acabou o excedente de mão de obra, não, certo? Começou a acabar. Tem muita gente em casa que pode passar a trabalhar. Mas para o trabalhador interessado, pobre, querendo pegar aquela poupança dele no FGTS, o que aconteceu? Diminuiu o risco de não achar outro emprego. Né? Ou reduziu, diminuiu o risco de não achar outro emprego. Você pede demissão e sabe que você acha emprego. Nesse prédio, inclusive, tem uma rotatividade, porque o pessoal, a maioria deles, são imigrantes nordestinos. Aí, de vez em quando, tem um problema com a família lá, eles vão embora, ainda leva a poupança, depois o prédio contrata de novo. Né? Tem uma coisa assim, digamos, meio conjuntural, né? Depende da conjuntura. Então, dados esses fatores, o que se pode fazer, certo? Eu acho que tem que aumentar a remuneração desse fundo, diminuir a liquidez, aumentar a liquidez. E também, mexendo na remuneração, você diminui o risco de prejuízo. Agora, para segurar mais, eu acho que devia ser tanto maior o aumento da remuneração e o aumento da liquidez, quanto mais tempo a pessoa segurasse a poupança. Porque faz sentido. Esses dias, nesse Congresso dos Economistas do fim do ano passado, deu um sujeito lá que fez vários experimentos, que agora era muito de moda em economia, fazer psicologia, né? Aí se a pessoa estava disposta a poupar mais e manter o dinheiro se houvesse um aumento da remuneração, quer dizer, ele oscilaria menos. Outra coisa que eu acho, isso aí vem também de teorias econômicas, devia de aumentar o treinamento, porque isso melhora a qualificação, mas não esse treinamento geral. Porque o treinamento geral, que serve para tudo quanto é empresa, ou para muitas empresas, até ajuda o sujeito a passar de uma para outra. Tem uma teoria econômica que diz assim, as empresas, inclusive, estão dispostas a financiar, elas não financiam treinamento geral, por isso que o governo tem que fazer. Porque se financia, ele vai para outro lugar. As empresas gostam de financiar treinamento específico a ela. E aí, então, se você podia até dar algum incentivo aí para financiamento específico, eu não sei como é que faria isso, eu não entendo de treinamento. Se eu fosse mexer com treinamento, meu sonho é estudar o caso alemão e da Austrália, que parece que copiou o caso alemão, não tenho certeza, não conheço bem.
Porque ela tem programa sério de aprendizes, né? Vai subindo aquilo. E eu contei para vocês aí que essa coisa que começa há muito tempo que eu trabalho, eu fui registrado, já fiz 50 anos de registro em carteira, né? Depois que eu passei para a USP, claro, não é registro, já aposentei precocemente, porque eu tinha o tempo de serviço de bancário. Mas eu tive trabalho infantil também. Meu pai era gerente da pequena agência no interior de Minas, com 5 funcionários. Faltava. Esse é o problema, moça, você tem que segurar a coisa. Eu preferia aquele microfone tipo Roberto Carlos, aí, mas não me deram, sabe? Está ali no canto, eu não sei para quem. Desculpa, eu não cheguei nesse estágio, mas compreendo o seu estágio. Eu sei, tudo bem. Mas reclamo, eu quando fico aí no fundo, eu reclamo também. Estou terminando. Desculpa, eu reclamo também. Minha mulher até falou que eu preciso fazer um teste de audição, mas eu tenho um problema, eu consigo raciocinar em 2 frequências. Eu trabalho e escuto coisas, sabe? Ela fala, você não escuta? Aí eu repito o que ela falou. Isso aí me dá alguns problemas. Mas vamos lá. Então, nesse trabalho infantil, foi um aprendizado para mim. Quando eu a família mudou para Belo Horizonte, eu arranjei fácil um emprego num banco, já trabalhando como funcionário, embora fosse menor. Tá? Porque eu pedia dinheiro ao meu pai e me põe para trabalhar. E nos Estados Unidos, que eu morei lá, quase todo político americano se orgulha de ter trabalhado como criança entregando jornal na vizinhança. Ele se orgulha de 2 coisas. Uma de ter tido uma chama rota de jornal, e outra é de ter serviço às Forças Armadas. Bem, aqui tem uma coisa que tem uma rotatividade muito grande, aqui é o microfone. Mas isso é normal o evento, eu não sei porquê, sempre falha. Mas então são essas as minhas sugestões. Tem uma que, e aí, repetindo aqui o que disse o Zé Paulo, eu acho que se houvesse negociação, e eu defendo o sindicato com representação das empresas, certo? Para melhorar o grau de negociação. Eu vi isso nos Estados Unidos, os caras estão na empresa, tem representação sindical, e aquele dirime muitos conflitos. Então, isso que o Zé Paulo falou também, eu acho importante. E aí negociar, ver como é que ajuda a resolver isso. E agora, uma coisa que eu gostaria de ver testada, não tenho a menor ideia do resultado, seria como se as empresas que fazem terceirização, e aí por setor, né, elas teriam menor rotatividade, porque elas seriam mais especializadas também em selecionar o profissional adequado para aquele tipo de trabalho. Eu conheço muitas grandes empresas que o pessoal de RH sabe fazer seleção lá em cima. E não sabe fazer seleção lá embaixo. E mais uma coisa, pela minha experiência, as empresas aqui no Brasil contratam por tentativa e erro. Você precisa de 30, você contrata 100 e vai vendo se dá certo. Porque você não tem diploma do cara, você não tem a qualificação dele, como é que você vai saber o currículo da pessoa? Ele é simplesmente um sujeito sem qualificação que aparece, você vai ver se dá certo. Para aqui, agradeço novamente o convite e a atenção de vocês, inclusive dos que me ouviram mal. Muito obrigado.